Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sábado, 12 de outubro, a seleção volta a entrar em campo para a partida a contar para a Nations League. No entanto, também existem outras notícias do panorama do futebol. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 12 de outubro e no dia 12 de outubro de 2022 o Benfica disputava a segunda mão da segunda eliminatória de acesso à Liga dos Campeões em voleibol e recebia assim no Pavilhão da Luz o Dynamo Apeldoorn e após ter ganho na casa dos holandeses por 3-1, o Benfica ganhava por um contundente 3-0 e assim sendo Marcel Matos e os seus pupilos iam marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, mostrando uma vez mais que o Benfica não é apenas futebol, e que também é bastante forte e bastante capaz a nível europeu nas outras modalidades. E agora sim, ainda antes de irmos ver as nossas capas, quero recordar que hoje irá sair o primeiro episódio dos oitavos de final do Lanterna Vermelha, a nossa rubrica de quiz aqui do canal, onde iremos ter então o primeiro enfrentamento por um lugar nos quartos de final. Por isso já sabem, hoje durante o período da tarde-noite irá sair novo vídeo de quiz aqui no canal. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Viana abre portas do City. Diretor desportivo do Sporting vai ocupar o mesmo cargo no gigante inglês. Ruben Amorim é apontado ao lugar de Guardiola, que termina o contrato no verão. E entretanto, Edwards marcou na vitória por 3-1 sobre o Belenenses. E ora aqui está então um pouco mais de eco sobre a notícia que tinha sido dada há um par de dias. E ontem já tivemos então Fabrício Romano a falar que o Viana está no topo da lista de diretores desportivos que o Manchester City está interessado. E não que há um acordo fechado. Por isso temos que esperar então pelos próximos dias ou semanas para perceber se vai haver desenvolvimentos sobre este mesmo assunto. Ainda aqui, Vilas Boas diz: Chico na Juve foi o melhor para todos. E entretanto, no vendaval espanhol, abateu 4-0 o Amarante. Já aqui, José Ramón ex-Corunha e tio de Nico Gonzalez perspectiva época de golos. Perto da área, vai matar mais vezes. E ainda aqui na seleção, num Polónia-Portugal hoje às 19h45, Martínez de olhos no Mundial. Vê a Liga das Nações como um teste para o futuro e abre a porta a novidades. Entretanto, Bruno Fernandes volta à zona de conforto. E no Sub-21, os mesmos estão apurados para o Euro 2025, após uma vitória por 1-3 sobre as Ilhas Féroé. E também já é só o que nos faltava, não conseguimos ganhar as Ilhas Féroé, com todo o respeito que eu tenho pelos ilha-feroenses. Sinceramente, nem sei como é que se chamam os habitantes dessa região, aliás, desse país, como é evidente. Desde este humilde canal, os meus parabéns aos Sub-21 e relativamente aqui a Bob Martínez e o jogo de hoje, Portugal tem que entrar em campo sempre com o mesmo foco, o de jogar bom futebol e deixar para trás os maus jogos protagonizados ao longo do Euro 2024. Pois ao fim e ao cabo, não foi uma coisa bonita de se ver, com uma seleção bastante capaz, temos um desempenho daquela forma. Mas enfim, acho que Roberto Martínez já percebeu perfeitamente que a nossa seleção tem bastante mais potencial do que aquele que mostrou ao largo do último europeu. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Inglaterra vai libertar Pavlidis. A Adrien Koster, que apostou no grego no Willem II, veio a voltar confiante da seleção. E entretanto, Sheldrup decisivo no Sub-21 da Noruega. E é um facto, é o que eu digo sempre, os jogadores ainda à seleção, em primeiro lugar, estão motivados, pois ao fim e ao cabo todos os jogadores gostam de representar os combinados nacionais e ainda para mais quando têm boas exibições, isso é bom para o clube. A única desvantagem é quando voltam dos compromissos das seleções com lesões que acabam por atrasar ou a adaptação ou então afetar o rendimento que estavam a ter ao largo do clube. Mas sinceramente não foi o caso, nem com Sheldrup nem com Pavlidis, ambos acabaram por brilhar ao serviço das suas seleções e só espero que continuem assim também a brilhar ao serviço do nosso Benfica. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Viana no City não leva Amorim. O acordo está fechado e entra em vigor na próxima época. O diretor de futebol ainda trata do mercado de janeiro e traça a estratégia para o verão. Tem aval do Guardiola que negocia a renovação com os ingleses. E entretanto, o Le Monde diz: Harder surpreendeu-me. E Edwards regressa com golo no 3-1 frente ao Belenenses. E aqui já temos uma notícia um pouco diferente.
A dizer então que Hugo Viana vai mesmo fazer parte da estrutura do Manchester City, mas que Guardiola continua a negociar a sua renovação e que, à partida, Ruben Amorim não seguirá o mesmo caminho. Tal e qual como disse anteriormente, são apenas especulações e, como tal, só iremos comentar quando houver novos desenvolvimentos. Ainda aqui, Vilas Boas elogia Sérgio Conceição em Itália. É um treinador que pode fazer a diferença. E o Dragão vence o Amarante por 4-0. É assim, pode fazer a diferença, mas tu não tiveste qualquer interesse em mantê-lo ao serviço do teu Futebol Clube do Porto. Ai, ai. Ainda aqui na Liga das Nações, Martínez admite estreias. Os novos estão preparados. Bruno Fernandes em paz com Diogo Costa. Não foi ele que se atirou para o chão. E temos então o Polónia-Portugal às 19h45. E na seleção sub-21, a seleção já está no Euro 2025. Voltamos a ter um jornal a falar sobre a nossa seleção, mas sem nos dar grandes novidades. É uma partida importante, embora muita gente ache que esta Nations League não interessa para nada, não deixa de ser uma competição oficial, com mais ou menos valor. É evidente que não tem um valor do europeu ou do mundial, mas a partir do momento que é uma competição oficial da FIFA, Portugal está inserido na mesma. E como tal, na minha opinião, o objetivo tem de ser o de vencer esta mesma competição. Ainda aqui, hoje há derby na Elite Cup. Depois de um Futebol Clube do Porto 6, Jockey de Barcelos 1, Benfica 6, Ribadave 2, Oliveirense 5, Sporting Tomar 1 e Sporting 3, Valongo 1. Hoje temos então um Porto Oliveirense e um Benfica Sporting. Já está aqui então o primeiro grande derby nesta Elite Cup. Mas por falar em Benfica, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Pressão de Laje é a melhor da Europa. O Benfica mostra a estatística, pois os encarnados são os que têm mais ações defensivas no meio-campo adversário. E uma vez mais, aqui a elogiar o Lajebol, pois ao fim e ao cabo é assim que é apelidado agora o futebol do Benfica nas redes sociais. Volto a dizer, é uma pressão diferenciada, é uma pressão seletiva e bastante diferente da de Roger Schmidt. E na minha opinião, é também bastante efetiva. Não nos podemos esquecer que com a pressão alta de Roger Schmidt, a mesma acabou por encantar os adeptos na sua primeira fase ao serviço do Clube da Luz, mas agora com Bruno Lage, com uma pressão diferente, o Benfica está a ser igualmente eficaz. Aliás, dizem aqui os números que até potencialmente está a ser o mais eficaz da Europa. Se é ou não, não sei, mas vou acreditar no que diz a prensa da Cofina. Vamos então ver os últimos destaques dos jornais desportivos e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Viana no Manchester City abre a porta a Amorim. O Sporting perde o diretor desportivo e pode perder o treinador. O Viana vai substituir Bigristein em 2025 e os Leões esperem que ele fique até a final da temporada. Guardiola termina o contrato, a prioridade dos ingleses é renovar, mas Ruben Amorim é a hipótese se o mesmo sair. E entretanto, Debast na lista da Juventus. Ainda agora já chegou ao Sporting e já está na lista da Juventus. Olha, e aqui temos então, uma vez mais, uma notícia diferente do jornal anterior. Tal e qual como disse, não se sabe, é apenas especulação. À partida, segundo os jornais portugueses, já está o acordo fechado com o Viana. Segundo Fabrício Romano, ainda não. É assim um dos favoritos. E uns jornais dizem que vai levar Ruben Amorim, outros dizem que não. E este não passará apenas por uma decisão do diretor desportivo. Terá que ter o consenso da alta cúpula do Manchester City, que muitas vezes não é a mais consensual. Ainda aqui nas seleções, Liga das Nações, Renato Veiga avança para a defesa. O central do Chelsea deve fazer dupla com Rúben Dias. E na seleção sub-21, a mesma apura-se para o europeu, com a sua terceira presença consecutiva numa fase final. E aqui está então, como estávamos a falar há pouco, uma boa prestação da seleção sub-21, garante assim a presença no próximo Mundial. Relativamente aqui à presença ou não do central do Chelsea, tem que ver, pois eu sinceramente não conheço o percurso deste jogador. Sei o que é que fez enquanto jogador profissional, mas sinceramente não tenho visto os seus jogos e gostaria de ver então como vai ser a sua prestação. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, João Mário diz: temos um futebol muito atrativo. O lateral está feliz com a ideia de jogo de Vítor Bruno e fala em melhor arranque dos últimos anos, apelando assim ao apoio dos adeptos. Entretanto, Vilas Boas avisa a Juventus: um talento como o Chico Conceição custa muito. Ai, custa muito. E agora vamos então ver o derradeiro destaque do nosso Benfica. Florentino sonha com a seleção A.
palavras de Roberto Martínez sobre o médio causaram estranheza na luz. E voltamos então a ter aqui a notícia de Florentino à espera de poder envergar a camisola da nossa seleção, ou seja, da seleção de Portugal. Volto a dizer o mesmo, se dá a oportunidade a outros jogadores jovens, não entendo porque não há uma oportunidade para Florentino, pois acho que o mesmo já fez méritos próprios em várias partidas, quer do campeonato nacional, quer da competição europeia, para merecer uma chamada de Roberto Martínez. Mesmo que não seja o médio defensivo principal da seleção, acho que poderia uma vez ser convocado e mostrar assim a Roberto Martínez que é bastante válido dentro de campo e que pode ser uma solução em partidas mais complicadas. Mas enfim, como disse outras vezes, é uma decisão soberana de Roberto Martínez. É assim que está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é lógico, o grande destaque do dia vai assim para o jogo da nossa seleção e ainda o Viana no Manchester City. No entanto, não nos podemos esquecer que a nós, benfiquistas, o que nos interessa é que os nossos jogadores que vão estar presentes nas seleções tenham bons desempenhos e não voltem a casa lesionados, pois vamos ter um final de outubro bastante complicado e precisamos de todas as peças disponíveis, pois vamos ter enfrentamentos bastante difíceis contra equipas de topo europeu e, como é evidente, precisamos de um Benfica bastante forte. É assim que está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!